Meus amados, nós vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Faremos a leitura dos versos 1 a 10. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. Hoje eu quero tratar com você de um tema muito pessoal. Penso eu que todos nós lidamos com isso, com esta pergunta, com este questionamento. E a pergunta e o questionamento é: se Deus me ama mesmo, por que eu sofro? Por que eu estou passando por essa situação? E eu quero dizer para você, inicialmente, algo que não fui eu quem concebeu e escrevi, mas concordo. A vida é a professora mais implacável, porque a vida primeiro dá a prova, depois a lição. A vida é a professora mais implacável, porque primeiro a vida dá a prova, depois ela dá a lição. Foi o pensador irlandês C.S. Lewis que disse que Deus sussurra nos nossos prazeres, mas Deus grita nas nossas dores. Esse texto que nós acabamos de ler tem como contexto a questão dos falsos apóstolos que estavam tendo muita acolhida em Corinto, sendo muito aplaudidos em Corinto e recebendo muita aceitação na igreja de Corinto, e questionando o apostolado de Paulo, dizendo que Paulo não era um verdadeiro apóstolo, que Paulo não tinha as experiências místicas e arrebatadoras que eles tinham. A contragosto, Paulo então começa a mostrar suas credenciais. Não era o feitio de Paulo falar dele mesmo, contar suas experiências, falar das coisas grandes que ele tinha experimentado na vida?
Mas ele começa a contar que um homem, e ele nem diz que é ele, mas o contexto é claro que é ele mesmo, teve uma revelação, e foi arrebatado ao terceiro céu. Chega a dizer, no corpo, fora do corpo, eu não sei, Deus sabe. E esse homem que é ele mesmo, teve visões tão lindas, e ouviu coisas tão esplêndidas, e tão maravilhosas, que é ilícito ao homem referir. E ele poderia, por causa desta experiência incomum, singular, bater no peito e dizer, olha para mim aqui, ó que homem batuta que eu sou, olha que crentão que eu sou, olha que homem magnífico que eu sou, ninguém teve experiências como eu. E ele toma ciência de uma coisa, se ele tem que se gloriar, não é nele mesmo. Ele não quer que ninguém fique olhando para ele e achando, não, esse é o cara, não, olha que ícone, olha que pessoa, olha, não, ele não quer que os olhos se voltem para ele. Então, ele começa a descrever que ao lado dessas experiências de êxtase, de arrebatamento, de glórias indescritíveis, Deus resolve temperar isso com sofrimento. Com sofrimento. E talvez nenhum homem na história do cristianismo tenha sofrido de maneira tão pontual, tão constante como este homem. Logo que ele retorna da primeira viagem missionária, na região da Galácia, e escreve a sua primeira carta aos Gálatas, ele diz, eu trago no corpo as marcas de Cristo, já tinha sido apedrejado. Quando você vai fazer um relance da biografia deste homem, você fica pasmo, como ele foi perseguido logo no começo da sua caminhada cristã em Damasco. Quando ele vai para a igreja de Jerusalém, em vez daqueles irmãos o acolherem, bater a porta da igreja na cara dele, não acreditaram na conversão dele. Quando ele queria ser pastor em Jerusalém, os irmãos disseram, não, aqui você não vai ser pastor nosso não, eles estão querendo matar você aqui, vai embora. E com relutância ele teve que sair e voltar para a cidade dele, ficar lá 10 anos no esquecimento. Quando Deus o separa para a obra missionária, e ele é dirigido pelo Espírito Santo para a obra missionária, ele é apedrejado na cidade de Listra. Quando ele vai para a segunda viagem missionária, ele é açoitado em Filipos. Quando ele vem para Jerusalém para trazer ofertas, ele é preso e acusado em Jerusalém e Cesareia. Ele que tinha planos de chegar em Roma como um missionário para repartir com a igreja as coisas lindas de Deus, ele chega lá preso e algemado. Quando ele opta para ser julgado em Roma, ele enfrenta um naufrágio, e quando ele desembarca milagrosamente em Malta, ele é picado por uma cobra. Esse homem, entretanto, experimenta alegria no sofrimento. Ele diz, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Desde que eu complete a minha carreira, não importa o que aconteça comigo. Que eu prego o evangelho, não importa comigo. Aliás, se eu morrer também, não tem problema, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando ele vai fazer uma avaliação das coisas, ele diz o seguinte, lá em 2 Coríntios 4, 16, 18, as coisas espirituais estão acima das materiais, o futuro é melhor do que o presente, e o eterno é mais importante do que o temporal. No texto lido, ele vai fazer uma análise do sofrimento que o atormentou. Quando ele diz que para que não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. E aí eu chamo a sua atenção, porque há um contraste gritante aqui. Qual o contraste?
Ele vai do paraíso à dor, da glória ao sofrimento, da bênção de Deus no céu para a bofetada de Satanás na terra. Então, dito isso, irmãos, eu gostaria de partilhar com vocês alguns princípios que Paulo nos ajudará então a lidar com essa questão do sofrimento. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é um jovem crente, você é um empresário crente, você é um trabalhador crente, um empregado crente, você é um homem piedoso, mas você está passando luta na sua casa, na sua vida, na sua saúde, você está enfrentando crises diversas ordens, e talvez você esteja com o coração aflito, perturbado, com perguntas, com muitos questionamentos, e esse texto vai nos ajudar a entender algumas coisas. Primeira lição: Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. Essa é uma frase dos puritanos. Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. Se você entende que Deus é soberano, e Ele é, se você entende que não existe acaso, e não existe, se você entende que tudo que acontece debaixo da permissão ou da direção divina, então, se você está sofrendo, o seu sofrimento não está fora do controle de Deus, do conhecimento de Deus, da permissão de Deus, do propósito de Deus. E ele deixa isso claro no verso 7, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. É bem verdade que às vezes eu não sei esse propósito, como Jó não ficou sabendo. Às vezes esse sofrimento vem e você pede para Deus aliviá-lo e Deus não alivia, como Paulo. Orei 3 vezes para ser curado, o Senhor resolveu não me curar. Segunda lição que eu aprendo nesse texto: às vezes, Deus decide revelar-nos a razão do nosso sofrimento. Às vezes, Ele decide revelar. No caso aqui, Deus decidiu revelar. Olha comigo o versículo 7 de novo. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Não combina sofrimento com soberba. Não combina você estar passando pelo engenho de Deus, pelo moinho de Deus, estar altivo de coração. Não combina. Então, se você está sendo pressionado, se está pegando a dor, se está passando alguma luta, pode ter certeza, Deus está trabalhando. Mas não é para destruir você, é para manter você humilde, quebrantado, é para que a sua crista não cresça, para que o seu papo não seja grande, para que você não seja soberbo. Esse é o propósito. Terceira lição: Deus não nos censura por pedirmos livramento do sofrimento. Olha comigo o versículo 8 e 9. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Mas Ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Algumas pessoas acham que ser espiritual é ser estoico. O que é o estoico? O estoico é aquele que recebe o sofrimento e o suporta com os dentes trincados. O estoico é aquele que acha que o papel dele é ficar debaixo de um rolo compressor de um destino cego e não poder reclamar, é aguentar calado. Não, o cristão não é um estoico. Os salmos, temos aprendido aqui com o pastor Erivaldo tantas vezes, são salmos às vezes mais de lamentos do que de louvor, onde o servo de Deus diz: meu Deus, está doendo, até quando, Senhor? Por que eu estou passando por isso? E diz a Bíblia que Paulo ora a Deus, não só uma, mas 2, mas 3 vezes, e Deus
não atende o pedido dele. Deus não ouve positivamente a oração como ele queria que fosse ouvida. Então, assim como Deus não censurou Jó por perguntar 16 vezes por quê, assim como Deus não censurou Paulo por ter orado 3 vezes, assim como o próprio Filho de Deus no Getsêmani pediu remoção da sua dor. Eu gostaria de dizer para você, que talvez está passando por alguma luta, noite sem dormir, coração apertado, talvez aqui hoje desempregado, talvez doente, talvez com algum familiar seu num CTI, à beira da morte, talvez lidando com a doença crônica na família, ou com um problema na família que você não vê saída. Eu quero dizer para você que Deus não censura você, quando você diz, está doendo, Senhor, meu Deus, por que isso? Meu Deus, me dá uma explicação. Deus não nos censura, quando nós pedimos livramento do sofrimento. Quarta lição: o sofrimento pode ser uma dádiva de Deus a nós, e não contra nós. Não é fácil escutar isso não, sabe? Está na contramão da teologia aí, da confissão positiva, está na contramão da teologia chamada também da prosperidade, que diz que se você é crente, você não vai ter luta, se você é crente, você não vai ficar nunca desempregado, se você é crente, você nunca vai ficar doente, se você é crente, vai dar tudo certo para você, se você é crente, você vai viver num mar de rosas, se você é crente, então você vai estar blindado. Prestem bem atenção. Deixa eu lhes fazer uma pergunta preliminar para explicar melhor aqui. Espinho na carne de Paulo procedeu de Deus ou de Satanás? E o texto deixa claro que o espinho na carne procedeu de Deus. Por que você sabe disso? Por causa do propósito. Para que ele não se ensoberbecesse. Se existe alguém que tem todo interesse que você seja soberbo, esse é Satanás. Você é pó, mas ele vai dizer que você é diamante. Você é fraco, mas não, você é forte. Mas Deus tem todo interesse que você seja humilde. Mas como então, se o espinho na carne veio de Deus, como é que Satanás esbofeteava a cara de Paulo com esse sofrimento, com esse espinho na carne? Porque esse é o Satanás. Quando Deus permite uma providência carrancuda na sua vida, e o sofrimento, e a enfermidade, a dor, e o desemprego, e a crise familiar, é uma providência carrancuda, então o diabo vem e bate na sua cara, está vendo aí? Ó? Vê se Deus te ama mesmo. Cadê esse Deus? Onde está o seu Deus? O teu Deus onde está? Eu há muitos anos, lá em 94, pregando no Supremo Concílio em Governador Valadares, eu caminhava pela rua e vi uma pichação no muro. Cadê o prefeito? Eu gostei da frase. E a frase me levou para o Salmo 42. O teu Deus onde está? Porque as pessoas botam você na parede. Você não é crente. Olha aí, o seu vizinho não é crente, está com a vida melhor que a sua. Seu vizinho é ateu, olha, está com saúde, você está doente. Olha, o empresário ali, não tem mais Deus não, está nadando em dinheiro, você está apertado. Você não é crente, seu filho não passou naquele curso que ele queria, mas o cara lá que não é crente, passou. Cadê o seu Deus? Teu Deus onde está? Mas preste bem atenção. Quando Deus permite um sofrimento na sua vida, Deus tem um propósito positivo. Não é contra você que Deus está trabalhando na providência carrancuda, é por você.
Porque as lições mais ricas e preciosas da nossa vida espiritual não acontecem nos dias de folga, nos dias de saúde, nos dias de prosperidade, nos dias de festa. As grandes e mais profundas lições da vida você aprende é no vale da dor. É quando você está passando por sofrimento. É exatamente um espinho na carne. Vamos pensar comigo na história lá do Jacó. Você pode abrir sua Bíblia aí comigo no texto de Gênesis 42, 36? Só um minutinho, depois você volta para cá. Gênesis 42, 36. Olha que coisa interessante. Então lhes disse Jacó, seu pai: tendes-me privado de filhos. José já não existe. Simeão não está aqui. Is levar Benjamim. Todas essas coisas me sobrevêm. Ele está lamentando demais. Só perda, só prejuízo, só problema. Na cabeça dele o José está morto. Agora vão levar o Benjamim para o Egito. Ele está se queixando da providência. Está se queixando de Deus. E ele nem sabia que todo esse sofrimento que ele está passando, e sabe quantos anos ele está passando esse sofrimento? 22 anos. Deus estava escrevendo o capítulo mais emocionante da história dele, da história do povo de Israel, da história do povo da redenção, da história da humanidade. Deixa eu dizer para você, meu amado, Paulo vai entender que esse espinho na carne era uma dádiva, porque através desse incômodo, Deus o protegeu daquilo que ele mais temia, era ser desqualificado para o ministério. Esse é um homem soberbo, Deus o preservou, um homem humilde. Quinta lição: Satanás pode até nos tocar com a permissão divina, mas jamais frustrar os propósitos de Deus na nossa vida. Amado irmão, isso é muito consolador, porque a gente vive também numa cultura evangélica brasileira, onde as pessoas pensam que o diabo tem todo o poder, que o diabo vai pegar e arrebentar com você, que o diabo vai destruir você, vai acabar com você, e tem muita gente com medo do diabo, apavorado com o diabo. E tem duas maneiras muito perigosas de se lidar com isso. A primeira delas é dizer que o diabo não existe. A segunda delas é achar que o diabo é mais importante do que é. Preste bem atenção. Ainda que o diabo esbofeteie a sua cara, ele só pode fazer uma coisa dentro do projeto de Deus: é que ele contribua para que o plano perfeito, eterno, vitorioso de Deus se consume na sua vida. Louvado seja Deus! O plano de Deus na sua vida não pode ser frustrado. Então, quando o crente está sofrendo, ele não deve se desesperar, ele não deve se descabelar, ele não deve se render ao pessimismo, ou à incredulidade, ou ao desespero. Saiba disso. Se você está com espinho na carne, se você está com luta, se você está com prova, Deus está no controle. Deus está trabalhando, e trabalhando não contra você, mas trabalhando por você. Sexta lição: Deus nos assiste e nos conforta em nosso sofrimento. Olha comigo, versículo 9, por favor, 2 Coríntios 12, 9. Paulo diz assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha, amados irmãos, que resposta preciosíssima. Deus não responde para ele, Deus não dá a resposta que ele esperava, mas Deus dá a resposta que ele precisava. Às vezes a gente vai querer tirar, Deus diz, tira o espinho, senhor, está doendo. Aí Deus diz, não, meu filho, não vou tirar o espinho, eu vou lhe dar graça. Eu não vou remover, eu vou acrescentar algo que vai lhe fortalecer, que vai lhe capacitar. Sabe por quê, meus irmãos? Um homem quebrantado, uma mulher quebrantada, é muito mais poderosamente usado nas mãos de Deus.
Leia a história, estude a Bíblia, e você vai ver algo sublime, algo sublime. É que sempre que Deus usa uma pessoa, via de regra, essa pessoa não vive numa redoma de vidro, nem num parque de diversões, nem num jardim grinaldado de flores, nem em berço de ouro. O que cabe a você e a mim entender é o seguinte: se Deus não tirar o espinho, Ele dá graça. Se Deus não remover o sofrimento no pontual, Ele vai capacitar você. O que cabe a você e a mim entendermos é o seguinte: agora eu sei que Deus tudo pode, que seu plano não pode ser frustrado na minha vida. Foi isso que Paulo entendeu. Aliás, quando ele está tratando do sofrimento, ele diz o seguinte: porque o sofrimento do tempo presente não é nem mesmo para comparar com as glórias por vir a serem reveladas em nós. A nossa breve, momentânea tribulação vai produzir para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Aliás, eu me glorio nas próprias tribulações, porque a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança, e a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração. Sétima lição: quando passamos pelo vale do sofrimento, a graça de Deus sempre nos é suficiente. Bendito seja Deus. A minha graça te basta. E sabe o que é a graça? É aquilo que é melhor que a vida. Você pode viver com muito dinheiro, mas sem graça não tem prazer. Você pode ter saúde, sem graça não dá. Vocês admitem comigo que tem gente vendendo saúde e vivendo uma vida miserável, dando tiro na cabeça, cheio de saúde? Tem gente aí nadando em dinheiro, pulando do 10º andar de um prédio. Tem gente aí com todos os títulos acadêmicos que você poderia cobiçar na vida, que está vivendo uma vida desgraçadamente prisioneira nas drogas. Tem gente aí que está com tudo que o mundo pode oferecer de prazeres e delícias, e a vida é um vazio existencial insuportável. Mas mesmo que os seus olhos estejam umedecidos de lágrimas, mesmo que o seu corpo esteja sendo surrado pela dor, mesmo que na sua casa haja muitas tempestades abando sobre o seu telhado, muitos ventos batendo na sua parede, muitas enxurradas batendo nos alicerces da sua casa, você vai permanecer de pé, porque você está sobre a rocha e a graça de Deus te basta. A graça de Deus te basta. Essa graça é suficiente. Mais do que suficiente. 8º princípio: nem sempre é propósito de Deus remover o nosso sofrimento. Isso aqui não é fácil nem para você nem para mim, porque também é muito comum a gente pensar o seguinte: se eu estou sofrendo, Deus me ama e Ele vai me tirar do sofrimento. E Ele vai tirar, sim. Você vai ter uma eternidade inteira sem sofrimento. É verdade. É só mais um pouquinho. Mas pense comigo em algumas pessoas da história. Nós presbiterianos gostamos muito do Calvino, não gostamos, Arival? Um homem de Deus, um reformador que foi um exemplo para o mundo. Calvino não chegou a completar 55 anos. Quando eu li a história daquele homem, eu fico pasmo. Era doente, mais de dezenas de enfermidades. A maioria das obras que ele escreveu no leito da enfermidade, ditando para alguém. Um homem que influenciou a história, fuzilado por todo tipo de enfermidade. Eu fico olhando a história de um moço, igual David Brainerd, considerado um dos maiores missionários da história da igreja, o homem mais piedoso, segundo John Wesley, que ele já conheceu.
Seu futuro sogro, porque não chegou a casar, Jonathan Edwards, escreveu o seu diário. Anotou, pegou as anotações que ele fazia e publicou o livro. E perguntaram para Wesley, qual é a obra mais importante depois da Bíblia para que alguém conheça a Deus? Ele disse, leia o diário de David Brainerd. Esse moço morreu com 29 anos, de tuberculose, tossindo sangue no meio das selvas. Pensa comigo, em John Bunyan, 14 anos atrás de grades, de prisões terríveis, imundas. Pense comigo em Fanny Crosby, passou a vida inteira na cegueira, 92 anos cega. Pense comigo em Dietrich Bonhoeffer, enforcado no dia 9 de abril de 1945, pelo nazismo alemão. Servo de Deus. E nós poderíamos citar centenas de pessoas. Infelizes? Coitadas? Miseravelmente coitadas? Não. Absolutamente não. Bem-aventuradas. Bem-aventuradas. A avaliação do céu não é a mesma avaliação da terra. Essas pessoas são aquelas que, ao partirem daqui, escutam Jesus dizendo, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aqui não tem mais lágrima, aqui não tem mais luto, aqui não tem mais dor, aqui não tem mais tristeza, aqui não tem mais doença, aqui não tem mais enfermidade, aqui não tem mais cortejo fúnebre, aqui não tem mais despedida, aqui não tem mais pecado, aqui você vai desfrutar de um gozo eterno, de uma alegria eterna, de uma paz eterna, de uma perfeição eterna. Aqui você vai desfrutar de toda a herança que você recebeu pela graça de Deus. Amados irmãos, a nossa vida não constitui apenas o pequeno lustro da caminhada do berço à sepultura. Nós somos chamados para uma herança eterna. Nona lição: a nossa felicidade não depende das circunstâncias, depende de Cristo. Olha o versículo 10 comigo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Amados irmãos, qualquer pessoa que lê um texto desse, não sendo um crente, fala, esse cara é doido. Ou no mínimo é um masoquista. Porque preste atenção, prazer é deleite. Prazer nas fraquezas, prazer nas injúrias, prazer nas necessidades, prazer nas perseguições, prazer nas angústias. Mas ele não está falando retoricamente, não. A gente pode falar isso bonito, assim, de retórica. Na hora que a coisa pega, a gente chora, a gente grita. Só dá uma olhadinha comigo, só assim, nem uma página que você precisa virar. É só na mesma página aí. Capítulo 11. Verso 24, até o verso 28, a igreja pode ler comigo assim, uma voz só, bem bonito, bem claro, bem forte, capítulo 11, 24 a 28, vamos juntos? O que João passou? Vamos lá? 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos para um pouquinho só, quantos açoites que recebeu mesmo? Soma tudo aí. Quanto deu? Quem é bom de matemática? 195 açoites. Se esse cara passou 195, não era açoitinho assim, mole não. Pensa num cara cheio de cicatrizes. Vamos prosseguir a leitura. Verso 25. Fui 3 vezes fustigados com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos em fatos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, o que pesa sobre mim diariamente
É a preocupação com todas as igrejas. Eu gosto muito dos louros de Paulo, mas das cicatrizes não. Paulo não é Paulo sem essas cicatrizes. Você ainda está achando que é demais em você? Aí Deus leva o cara para o céu, terceiro céu, vê coisa que ninguém pode referir. Aí quando ele desce de lá, agora botou um espinho na sua carne, para você não ficar soberbo. Mas não fique desanimado não, que eu vou te dar graça, e pode ter certeza, a minha graça te basta. E eu não quero que você fique lamentando também, não quero que você fique aí murmurando, não quero que você fique aí dando uma de coitadinho, não quero que você fique aí se vitimando, não. Eu quero que você seja feliz. Eu quero que você transborde de alegria, não importa a circunstância, não cantamos aqui, não importa a circunstância, você vai ser feliz, você vai cantar, você vai pregar, você vai orar, você vai evangelizar, você vai fazer missões, você vai plantar igrejas, você vai ver o crescimento da igreja, mas olha, vai ter luta. Aguenta firme, a minha graça te basta. Finalmente, último princípio. 10º princípio. Olha comigo, por favor. Quando chegamos ao fim, ou quando chegamos ao fim das nossas forças, ainda assim, o poder de Deus nos capacita a vivermos vitoriosamente. Lá no finalzinho do verso 10, ele diz o seguinte: porque quando sou o quê? Fraco. É que eu sou o quê? Forte. Quando eu sou fraco, significa o seguinte: cheguei no fim das minhas forças. Estou de tanque vazio. Acabou. De mim, mais nada. Acabou. Estou falido. Esgotado. Aí Deus diz, então tá bom, agora é comigo. Agora é comigo. Porque enquanto você tem reserva, enquanto você confia na carne, enquanto você confia no seu conhecimento, enquanto você confia na sua saúde, enquanto você confia na sua inteligência, enquanto você confia na sua estratégia, enquanto você confia em você mesmo, você é forte. Mas o braço da carne é muito fraco. Então, se você é forte, aí você é muito fraco mesmo. Mas se você está completamente desprovido de força em você mesmo, mas você resolve confiar no Deus Todo-Poderoso, aí você é forte. Que quando você é fraco, aí você é forte. Quando você chega no final da linha, Deus diz, agora é comigo, agora eu vou agir, de uma forma poderosa e extraordinária. Na verdade, Paulo tinha pedido para Deus substituição. Remove o espinho, Senhor. E Deus diz, não vou dar substituição, eu vou dar transformação. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós não vivemos de explicações, irmãos. Nós vivemos de promessas. Vivemos de promessas. A minha graça te basta. Eu queria terminar aquela velha, surrada ilustração, pegadas na areia. Lembra dela? Você caminhando, Jesus do seu lado. Feliz da vida, batendo papo. Daqui a pouco, a coisa pega para o seu lado. Você olha, cadê Jesus? Você não está vendo mais. Você olha para trás, só vê uma pegada. Jesus me abandonou. Estou sozinho. Não, filho. Te abandonei não. Essa pegada que você está vendo aí não é sua não. É minha. É minha. Eu peguei você no colo. Eu que estou levando você. Eu que estou levando você. Você está passando por luta? Por prova? Saiba de uma coisa, Deus está com você. Você tem tido vitórias maravilhosas, saiba que as lutas vêm, para você não ficar soberbo. Você está de tanque vazio? Então está na hora de Deus dizer o seguinte, então agora você é forte.
agora você é forte. Que quando você é fraco, você é forte, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que Deus nos ajude, que Deus nos anime, que Deus nos console, que Deus capacite a esta igreja, não importa as lutas que chegarem, a sermos vasos nas mãos de Deus, para levarmos esta esperança do Evangelho para essa cidade, para essa nação e para o mundo afora. Vamos orar juntos? Você poderia ficar em pé, por favor? Tem alguém passando por luta aqui? Quem está passando por alguma luta aqui? Tem? Tem gente passando? Tem gente precisando da graça aqui hoje? Tem? Tem gente que tem consciência de que é fraco, muito fraco. Tem gente consciente disso? Tem gente aqui hoje. Hoje querendo a graça de Deus para dizer o seguinte: ó Senhor, eu estou fraco, mas se Tu me fortaleceres na minha fraqueza, eu receberei poder. Quem quer isso hoje? Aleluia, louvado seja o Senhor. Deus, aqui está a Tua igreja, Teu povo, a quem Tu amas. E aqui está um povo, Deus, que passa por lutas, passa por vales, um povo que tem chorado, até gemido, a dor da enfermidade, a dor dos dramas da família, a dor das incompreensões, até das perseguições. Mas nós estamos aqui, Deus, para dizer que o nosso tanque está vazio, que nós não temos forças em nós mesmos, porque Tu conheces a nossa estrutura, Tu sabes que somos pó. Mas estamos aqui aos Teus pés, desejosos de sermos revestidos com o Teu poder. Senhor, a Tua graça é melhor do que a vida. Pode nos faltar qualquer outra coisa, não nos falte a Tua graça, Senhor. Não nos falte a Tua graça. Porque se a Tua graça estiver conosco,
Então o poder se aperfeiçoará na fraqueza. Então nós vamos indo de força em força. Então sentiremos a tua mão nos pegando e nos conduzindo com o teu conselho, e depois nos recebendo na glória. Então nós saberemos que bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. E então saberemos que quando a jornada terminar, nós habitaremos para sempre contigo na casa do Pai. Muito obrigado por esta noite, louvado seja o teu nome. Abençoa o teu povo, em nome de Jesus, amém.